Boa noite, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente ou através do canal do YouTube, aos serventuários desta casa. Hoje vamos realizar a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela do dia 2 de dezembro de 2025. Registro a presença do ex-vereador José Ademir Mille e composta a mesa, juntamente com o quórum em painel eletrônico, sob a proteção de Deus e pelo regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segundo o secretário em exercício, vereador Murilo, proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, novos vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa e pelas redes sociais. Livro de atas, número 28 das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da 36ª sessão ordinária legislativa, do dia 25 de novembro de 2025. Presidente, senhor doutor Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira. Segunda secretária, senhora Roseli Jesus do Amaral Leme. O registro de presença dos vereadores foi confirmado em painel. Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denise Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Roseli Jesus do Amaral Leme, Simonita Amonida Silva Maciel e o senhor doutor Adalto José Maciel Leme. Havendo o quórum regimental, o ex-vereador Ademir José Leme compôs a mesa da presente sessão. Em seguida, solicitou à segunda secretária a leitura da ata da 35ª sessão ordinária realizada no dia 18 de novembro de 2025. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo quem se manifestasse, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário iniciou a leitura do material do expediente. Leitura do projeto de lei número 29, de 11 de setembro de 2025. Dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa, reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências. Leitura do projeto de lei número 35, dia 25 de novembro de 2025. Proíbe a nomeação, contratação para cargos públicos no âmbito da administração pública, direta e indiretamente do município de Pedra Bela, de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais e da outras providências. Projeto de lei número 36 de 25 de novembro de 2025. Dispõe sobre a permissão de patrocínios e parcerias com empresas privadas em eventos esportivos no município de Pedra Bela e da outras providências. Leitura do projeto de decreto legislativo número 01 de 25 de novembro de 2025. Dispõe sobre a tomada de julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, relativa ao exercício de 2023. Todos os projetos foram acolhidos pela mesa e encaminhados ao jurídico desta casa. Posteriormente, para as comissões permanentes. Indicações número 352, 353, 354, 355, 356, 357 e 358, de 25 de 2025. Todas as indicações acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. O presidente, senhor doutor Adalto, abriu a palavra aos vereadores para manifestações, fazendo uso da palavra aos vereadores Renato Rogério Ferreira, Simonita Amonida Silva Maciel. Não havendo mais quem se manifestasse, o presidente requereu verbalmente a realização do intervalo regimental simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. Intervalo regimental simbólico. O registro de presença dos vereadores foi confirmado por painel. Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Amonida Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme e doutor Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o presidente reabriu os trabalhos da sessão. Ordem do dia. O primeiro secretário fez requerimento verbal, solicitando a dispensa da leitura do projeto de lei número 32, de 10 de outubro de 2025, tendo em vista que já foi realizada a leitura na 34ª sessão ordinária, encaminhada e encontra disponível no site para consulta e também requereu a dispensa do parecer jurídico, uma vez que se encontra no site da Câmara Municipal de Pedra Bela, lendo somente os pareceres das comissões. O pedido foi posto em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de lei número 32, de 10 de outubro de 2025.
dispõe de autorização para a abertura de crédito adicional especial e suplementação por anulação de dotação, destinado ao Departamento de Saúde e da outras providências. Colocando em discussão, não houve quem se manifestasse, posto o projeto em votação nominal em turno único, sendo aprovado por unanimidade dos votos. O presidente, doutor Adalto, abriu a palavra aos vereadores para manifestações, fazendo uso da palavra dos vereadores Renato Rogério Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Simonita Munida Silva Maciel, Adão Moacir Ferreira, Roseli Jesus do Amaral Leme e doutor Adalto José Maciel Leme. Em ato contínuo, o presidente informou que a próxima sessão será realizada no dia 2 de dezembro de 2025 e declarou encerrada a sessão. O conteúdo integral da sessão encontra-se disponível no canal oficial da Câmara Municipal de Pedra Bela, no YouTube, www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749. Sobre o título 36ª Sessão Ordinária de 2025, nada mais havendo para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavrei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de novembro de 2025. Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente. Vereadora Adão Moacir Ferreira, primeiro secretário. Vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme, segunda secretária. A ata da 36ª Sessão Ordinária está em discussão e votação. A ata da 36ª Sessão Ordinária foi aprovada. Em sequência aos nossos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Adão Moacir, que proceda com a leitura do material para o expediente. Boa noite, presidente. Boa noite. Senhores vereadores, eventuais dessa casa e todos que nos assistem pelo canal YouTube. Resposta do pedido de informações. Ofício Gov, número 1015, de 2025. Pedra Bela, São Paulo, 26 de novembro de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, referente ao pedido de informação 69 de 2025. Prezado, em atenção ao pedido de informação em referência segue o ofício 47/2025 e anexo emitido pela Diretoria de Planejamento e Gestão. Estamos à disposição para informações complementares. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela. Só complementando que a resposta deste ofício de informação era referente à questão de adiantamentos. E como é bastante volume, então eles estão todos disponíveis para consulta dos senhores vereadores na secretaria, tá bom? Ofício Gov, número 1016/2025. Pedra Bela, São Paulo, 1 de dezembro de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, referente ao pedido de informação 70/2025. Prezado, em atenção ao pedido de informação em referência segue o ofício 232/2025, emitido pela Diretoria da Educação para apreciação, estamos à disposição para informações complementares. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela. Ofício número 232 de 2025. Pedra Bela, 1 de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Pedra Bela. Assunto: resposta ao pedido de informação número 70 de 2025. Prezado senhor presidente, em atenção ao pedido de informação número 70 de 2025, de autoria dos vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, essa diretoria de educação esclarece.
Informamos que o atraso da liberação dos recursos federais para o Programa de Educação Integral reforçou a decisão de adotarmos a vertente do não fechamento das escolas rurais e manter abertas 5 das 6 unidades rurais existentes no município. Apenas a escola municipal da campanha será fechada no ano letivo de 2026, em razão da ausência de alunos matriculados e da inexistência de perspectivas de novas matrículas ou rematrículas que justifique junto aos órgãos federais e estadias sua manutenção. Em caso da existência de alunos em número insuficiente para a manutenção da escola, estes serão atendidos na Escola Municipal do Córrego Raso. Lembramos que todos os alunos a partir do 5º ano já são atendidos na Escola Municipal João Miranda. As demais unidades escolares rurais do município de Pedra Bela permanecerão em pleno funcionamento no ano letivo de 2026, a saber, Escola Municipal do Córrego Raso, Escola Municipal do Bairro da Estiva, Escola Municipal do Bairro do Campo, Escola Municipal Bairro da Pitangueiras de Cima, Escola Municipal Bairro dos Limas. As referidas escolas já contam com o número suficiente de rematrículas confirmadas, que justificam sua manutenção, garantindo assim a continuidade do atendimento educacional às respectivas comunidades. Colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Marco Aurélio Lopes Vicente, documento assinado digitalmente por Marcos Aurélio Lopes Vicente. Projeto de Lei número 28 de 2005. Senhor Presidente, colegas vereadores, é com grande satisfação que venho hoje apresentar a esta Casa um projeto de lei que representa um avanço significativo para a cultura e para a gestão pública do nosso município. Trata-se da proposta de criação do Sistema Municipal de Inscrição e Apoio a Festas Culturais Comunitárias de Pedra Bela. Todos nós conhecemos e valorizamos as tradicionais festas que animam o nosso município ao longo do ano. As quermesses, as festas do padroeiro, as celebrações das comunidades rurais. Essas manifestações não são apenas momentos de lazer, mas expressões genuínas da nossa identidade cultural, da nossa história e da nossa gente. No entanto, precisamos reconhecer que, até o momento, o apoio a essas festas tem funcionado de maneira desorganizada, sem critérios transparentes e estabelecidos. Essa situação acaba gerando tratamento desigual entre as comunidades e dificulta o planejamento tanto para os organizadores dos eventos quanto para o poder público. A lei que propomos hoje vem exatamente para mudar essa realidade. Ela estabelece um sistema claro e democrático, onde todas as associações, comissões e grupos culturais organizados terão o mesmo direito de solicitar apoio, seguindo regras transparentes e critérios objetivos. Com esta legislação, estamos não apenas criando um mecanismo de apoio, mas também reconhecendo oficialmente o valor dessas manifestações culturais, como parte fundamental do patrimônio imaterial do nosso município. Estamos valorizando nossa história, nossas tradições e nossas raízes. Um aspecto importante desta proposta é a diversificação das formas de apoio. A lei prevê que o município poderá oferecer não apenas apoio financeiro, mas também suporte com estruturas, como palco, som, iluminação, limpeza e segurança, além de divulgação institucional.
Isso permite que os recursos públicos sejam utilizados de forma mais inteligente e adequada às necessidades específicas de cada evento. Peço o apoio de todos os vereadores para aprovar esse projeto que tanto beneficia nossa cultura. Murilo de Moraes, vereador autor. Projeto de Lei número 28 de 2025, de 2 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento às Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para o restabelecimento do apoio do Poder Público e da outras providências. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Pedra Bela, o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento às Festas Culturais Comunitárias, SINFC, tornando-se a inscrição prévia junto à Prefeitura Municipal, condição assessoria auxiliar para o recebimento de qualquer modalidade de apoio, investimento ou facilitação do Poder Público Municipal. Artigo 2º. Consideram-se festa e eventos culturais comunitários para fim desta lei as manifestações tradicionais, populares, religiosas, folclóricas e artísticas que representam o patrimônio cultural e imaterial e a identidade histórica e social do município, promovidas por grupos, comissões, associações ou entidades representativas das comunidades urbanas ou rurais. Artigo 3º. O apoio e o fomento às festas culturais comunitárias serão regidos pelos seguintes princípios e serem observados na análise da regulamentação desta lei. Primeiro, relevância cultural e social, prioridade a eventos que promovam a inclusão, a diversidade e a preservação do patrimônio local. Segundo, transparência e publicidade, garantia de que os processos de inscrição, avaliação e prestação de contas sejam públicos e acessíveis. Terceiro, pluralidade e descentralização, estimulo a participação de eventos de diferentes linguagens culturais e diversas regiões do município. Quarto, economicidade e eficiência, aplicação dos recursos públicos visando o maior impacto cultural com otimização dos meios. Artigo 4º. A inscrição deverá ser feita pela associação comunitária, comissão organizadora ou entidade representativa responsável pelo evento, mediante a apresentação de, primeiro, requerimento padrão disponibilizado pela Diretoria Municipal de Turismo e Cultura. Segundo, plano de realização do evento, contendo descrição detalhada, calendário, programação prevista e estimativa de público. Terceiro, plano básico de trabalho, detalhando a aplicação dos recursos ou a justificativa e a necessidade do apoio logístico solicitado. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo declinar de qual órgão a diretoria será responsável por analisar os pedidos e deliberar sobre a concessão de apoio, observando o interesse público, os princípios desta lei e a disponibilidade orçamentária. Artigo 6º. Apoio do município poderá ocorrer isolada ou cumulativamente nas seguintes formas. Primeiro, auxílio financeiro, mediante a formalização de termo de fomento, termo de colaboração ou convênio, conforme a legislação federal de regência, Lei nº 13.019, de 2014, quando aplicável à regulamentação municipal. Segundo, apoio logístico, mediante a cessão de bens públicos, móveis e imóveis,
como espaço, equipamentos, palco, tenda, som, iluminação e serviço, transporte, limpeza e segurança. Terceiro, divulgação institucional do evento nos canais de comunicação do município. Quarto, demais auxílios de subvenções que entender necessário. Artigo 7. A inscrição das festas culturais deverá ser realizada com antecedência mínima de 45 dias da data prevista para a sua realização. O outro a ser estipulado em cada caso, de modo a permitir o devido planejamento administrativo, orçamentário e logístico, caso necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a partir da sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 10º. Fica revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025, Murilo de Moraes, vereador. O projeto de lei número 28/2025, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento a Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para o recebimento de apoio do poder público e da outras providências, é recepcionado por esta mesa. Será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões permanentes desta Casa. Pedido de informação. Pedido de informação 71 de 2025. Ao excelentíssimo prefeito Vanderlei Lopes da Silva, cumprimento cordialmente com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527 de 2011. A Lei Geral de Acesso a Informações Públicas e o regimento interno desta Casa, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando que a instalação e disponibilização e a infraestrutura pública, como banheiros e pontos turísticos, como a tirolesa, são essenciais para o acolhimento de visitantes e o desenvolvimento do turismo local. Considerando que o banheiro público construído próximo à tirolesa estaria com as obras civis concluídas aproximadamente 4 meses, mas até o momento não foi aberto e disponibilizado para o uso da população e turística. Considerando a informação de que a não abertura se deve à falta de serviços essenciais, como rede de esgoto, fornecimento de água e energia elétrica. Considerando que a paralisação na abertura de um equipamento público já construído pode configurar prejuízo ao erário e não cumprimento da finalidade da obra. Requer-se, com base nas disposições legais mencionadas, que sejam prestadas de forma detalhada e técnica a seguinte informação. Primeiro, o banheiro público localizado na tirolesa está realmente sem ligação à rede de esgoto, sem abastecimento de água e sem energia elétrica? Segundo, quais providências a Diretoria Municipal de Obras está tomando para solucionar essas pendências? Terceiro, qual o prazo estimado para que o equipamento seja totalmente regularizado e disponibilizado para o uso da população? Considerando a importância da transparência e da segurança nas ações da administração pública, solicito que as informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Aproveitem e seja para renovar meu protesto de estima e consideração. Casa do Poder Legislativo, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025, Murilo de Moraes, vereador. O pedido de informação número 71/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o pedido de informação 71/2025. Pedido de informação número 72 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva, cumprimento cordialmente com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de número 12.527 de 2011.
A lei em geral é acesso à informação públicas. O regimento interno desta casa dirige-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando o FUNTUR, tem por objetivo a captação de repasse de recursos para aplicação em programas, projetos, eventos e serviços de turismo, conforme a aprovação do CONTUR. Considerando que o fundo recebe recursos provenientes do pagamento de concessão de uso da tirolesa, sendo obrigatório o repasse de 30% da arrecadação da concessão à taxa da tirolesa ao FUNTUR. Considerando a lei determina que os recursos do FUNTUR sejam depositados e movimentados em instituição financeira oficial, sob a denominação do Fundo Municipal de Turismo FUNTUR, exigindo CNPJ próprio. Considerando que o não cumprimento dos requisitos e os prazos legais impede a plena operação do FUNTUR, resultando na não aplicação de recursos estratégicos e legalmente vinculados, o que compromete a eficiência administrativa e o desenvolvimento do setor de turismo. Requer-se, com base nas disposições legais mencionadas, que sejam prestadas de forma detalhada e técnica as seguintes informações. Por qual motivo a Prefeitura ainda não concluiu a plena operação do Fundo Municipal de Turismo FUNTUR, criado pela Lei Municipal número 933 de 2024, mesmo após o início da sua vigência em 1 de janeiro de 2025. Qual é a justificativa da administração para o fato de o fundo, até o momento, não possuir CNPJ próprio, conforme exigido na lei, apesar de esta ser condição indispensável para a abertura de conta bancária e movimentação regular dos recursos? Qual é a previsão da administração municipal para concluir todas as etapas necessárias? Regulamentação, criação do CNPJ, abertura da conta oficial da operacionalização para que o FUNTUR finalmente comece a funcionar. Existe previsão orçamentária específica para o FUNTUR na LOA? Caso exista, explicar como esses valores serão operacionalizados. Sem o fundo ativo, caso não exista, justificar a ausência. Considerando a importância da transparência e da segurança das ações da administração pública, solicito que as informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Aproveito e ensejo para renovar meu protesto de estima e consideração. Casa do Poder Legislativo, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025, Murilo de Moraes, vereador. O pedido de informação número 72/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o pedido de informação número 72/2025. Requerimento. Requerimento número 6 de 2025. Solicitação ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem, autorização para uma instalação de ponto de ônibus ou estrutura similar no trecho da rodovia José Bueno de Miranda, entrada para o bairro Ararinhas. Requeiro, com observância nas disposições regimentais, após ouvido o doutor plenário, seja expedido ofício dirigido ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem, solicitando-lhes autorização para a instalação de um ponto de ônibus ou estrutura similar no trecho da rodovia José Bueno de Miranda, entrada para o bairro de Ararinhas. Localização em anexo. Justificamos a presente solicitação, tendo em vista atualmente as crianças enfrentam condições inadequadas para esperar o transporte escolar coletivo, uma vez que o ponto de ônibus existente se encontra do lado oposto da rodovia. Isso faz com que os alunos tenham que esperar ao sol,
sem abrigo, expondo-se às condições prejudiciais à saúde e à segurança. Na certeza de poder contar com vossa atenção, renovo meus sentimentos e apreço e distinta consideração. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025. Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. O requerimento destinado ao DER está em votação. O requerimento finalizar a votação. O requerimento foi aprovado. Indicações. Indicação número 359 de 2025. Troca de lâmpada no bairro do Ribeiro, em frente à casa do senhor Edilson e Anas, nas proximidades do pesqueiro do Pingão. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025. Simonita Amoni da Silva Maciel, vereadora. A indicação número 359/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 360 de 2025. Solicitação da regulamentação e plena operacionalização do Fundo Municipal de Turismo Funtur. Lei número 933 de 2024, visando o desenvolvimento sustentável do turismo local. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 360/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 361 de 2025. Adoção imediata e providência, seja por meio de aquisição emergencial, regularização dos estoques, melhoria no planejamento de compras ou revisão dos processos licitatórios, de modo a assegurar o fornecimento contínuo e adequado dos medicamentos à população. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025. Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. Adão Marcir Ferreira, vereador. Murilo de Moraes, vereador. Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. Denício Pereira, vereador. Noel Rosa Marques, vereador. A indicação número 361/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Esgotadas as matérias a serem tratadas expedientes, está aberto o uso da palavra aos nobres vereadores. Vereador Murilo. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito do meu projeto de lei número 28, que trata sobre o fomento das festas culturais tanto na zona rural quanto na zona urbana do município. Só para contextualizar, hoje já existe sim a parceria entre a Prefeitura Municipal e as comunidades rurais e entidades da área urbana do município. O que eu proponho nesse projeto é regularizar e regulamentar. Hoje não tem um critério certo e nem um meio correto para que uma pessoa possa fazer essa solicitação dentro da prefeitura. É aquilo, manda o WhatsApp para alguém e tem que esperar a pessoa responder. A gente, enquanto Câmara, tem o papel de regulamentar e organizar a administração pública. Então, dentro dessa lei, eu quero transformar isso. Eu quero organizar uma coisa que já existe e melhorar a eficácia. Que as pessoas tenham mais acesso, tanto a meios como palcos, barracas, até por meio de financiamento financeiro, ou até mesmo por outro meio que a prefeitura possa disponibilizar. E também a respeito do projeto de lei do Fontur. O Fontur foi aprovado no ano de 2024. E junto também, que vai ser pautado hoje, a lei sobre os conselhos municipais. É importante você pautar o Fontur aqui hoje, junto com a lei dos conselhos, porque é justamente disso que se trata. É a participação popular.
E como que a prefeitura quer que a população participe dos conselhos, que é algo obrigatório e necessário, não é pura cortesia, porque sem os conselhos o município não consegue vários dos benefícios. Como que o município quer receber esses municípios que se não dá o apoio necessário, a logística necessária para esse conselho funcionar? Então, solicito sim, mais uma vez, que o Executivo Municipal faça funcionar o Fontur, porque é algo necessário e importante. O conselho está ativo, o conselho é participativo. Então, eu peço que revise e pense da melhor forma como organizar isso. Só isso, presidente. Vereador Daniel. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. Mili. Mili, boa noite. Boa noite, colegas, serventuários dessa casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Presidente, hoje eu quero fazer um pedido verbal de novo aqui a respeito dos medicamentos do posto de saúde. Hoje eu tive informação, né, como membro que eu sou da comissão de saúde, que está faltando mais de 20 tipos de medicamento no posto. Não pode fazer compra por dispensa, porque já atingiram todos os limites possíveis esse ano. E impossíveis, gastaram aí tanta coisa. Talvez que não fosse tão importante quanto se pudesse comprar o remédio agora, né? Não tivesse atingido esse valor, poderia comprar agora por dispensa de licitação. Mas como atingiu, então muita gente reclamando da falta de medicamento. E outra coisa é a respeito do retorno dos pacientes que têm alta em hospitais. Essa semana no comecinho de semana, conversei com uma senhora que o marido dela tem 68 anos e teve alta às 7 horas da manhã lá em Socorro. 3 horas da tarde ela precisou pagar uma condução para ir buscar, porque não tinha ninguém, não tinha carro ou não tinha motorista, e ligou para várias pessoas e ninguém resolveu nada para ela. Então isso aí tem que tratar com carinho. Pessoa idosa, criança tem que ser tratada com carinho, ainda principalmente quando está debilitado, doente no hospital. É só isso, presidente. Boa noite. Fique com Deus a todos aí. Não havendo mais inscritos, suspendo a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. Conforme o parágrafo 2º do artigo 163 do regimento interno desta Casa, o intervalo regimental poderá ser simbólico, a pedido desta presidência, da mesa ou de qualquer vereador. Portanto, requeiro e coloco em discussão e votação o intervalo regimental simbólico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o intervalo regimental simbólico. Conforme painel eletrônico de confirmação de presença dos senhores vereadores, havendo quórum, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, vereador Adão Moacir, faça a leitura dos projetos de lei para votação. Projeto de lei número 33/2025, de 17 de novembro de 2025. Dispõe sobre o direito de acesso à informação e a transparência ativa sobre o Conselho Municipais de Políticas Públicas do município de Pedra Bela e da outras providências. Senhor presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do regimento interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 33 de 2025, de 17 de novembro de 2025. Dispõe sobre o direito de acesso à informação e a transparência ativa sobre os conselhos municipais de políticas públicas do município de Pedra Bela e da outras providências, e também do parecer jurídico, lendo somente o parecer das comissões, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 35ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura do projeto, seu parecer jurídico, passando para o parecer das comissões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar.
Aprovado, portanto, a dispensa da leitura do projeto e seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise do projeto Lei Ordinária número 33, 2025, autor Murilo de Moraes. Assunto: dispõe sobre o direito de acesso à informação e transparência ativa sobre os conselhos municipais de políticas públicas do município de Pedra Bela da outra providência. E análise ao projeto de lei ordinária número 33, 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a comissão permanentes supracitadas em conjunto após vasta discussão. Do objeto: o presente projeto de lei, de autoria do vereador Murilo de Moraes, tem por finalidade regulamentar, em âmbito municipal, a transparência ativa e o acesso à informação referente aos conselhos municipais de políticas públicas, estabelecendo a obrigação de divulgação eletrônica de sua composição, funcionamento e atos de deliberações. Houve uma análise da assessoria jurídica e contábil, opinando favoravelmente pela tramitação do referido projeto. A proposição encontra-se instruída com a necessária justificativa, seguindo o regular trâmite legislativo, sendo encaminhada para a análise das comissões competentes para emissão de parecer conjunto. Do relatório: os nobres vereadores Adão Marcir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denise Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Roseli Jesus do Amaral Leme e Simonita Amoni da Silva Maciel, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após a análise, verificou-se que o projeto respeita os princípios constitucionais que regem a administração pública, artigo 37 da CF, bem como observa e reforça a Lei Federal de número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, a Lei Complementar número 131 de 2009 e a Lei de número 14.129 de 2011, Governo Digital. O conteúdo encontra-se dentro da competência municipal e do poder regulamentar local, não havendo vício de constitucionalidade ou ilegalidade. A redação legislativa é clara e adequada ao atendimento às técnicas previstas. Voto favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não se vislumbra a criação de despesa em correspondente indicação de recurso, tampouco o impacto orçamentário relevante, pois a transparência digital já integra obrigações constitucionais e legais do município. Voto favorável. Comissão de Obras e Serviço Público. O projeto promove melhoria na gestão administrativa, fortalece o mecanismo de governança e transparência e favorece o acompanhamento dos serviços políticos públicos executados pelo Conselho. Voto favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A proposta incentiva a participação social e o controle democrático em áreas estratégicas da atuação do Executivo, garantindo maior visibilidade nas ações dos conselhos que atuam nessas políticas setoriais. Assim, entendemos que a iniciativa é de se manifesta relevância pública. Voto favorável. Terceiro, decisão das comissões. E análise ao projeto apresentados e em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decide as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei ordinária de número 33 de 2025, ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal.
Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Denício Pereira, presidente. Daniel Aparecido Pinto, membro. Roseli Jesus do Amaral Leme, membro. Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Renato Rogério Ferreira, membro. O projeto de lei está em votação. O projeto de lei foi aprovado. Projeto de Lei número 35 de 2025, de novembro. Projeto de Lei número 35 de 25 de novembro de 2025. Proíbe a nomeação e a contratação para cargos públicos no âmbito da administração pública direta ou indireta do município de Pedra Bela, São Paulo. As pessoas condenadas por crimes ou maus tratos aos animais de outras providências. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único no artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 35 de 25 de novembro de 2025. Proíbe a nomeação ou contratação por cargos públicos no âmbito da administração pública direta ou indireta do município de Pedra Bela, São Paulo, de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais e da outras providências, e também do parecer jurídico, lendo somente o parecer das comissões, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 36ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura do projeto e seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, a dispensa da leitura do projeto e do seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise ao projeto de lei ordinária de número 35 de 2025. Autor: Simonita Moni da Silva Maciel. Assunto: proíbe a nomeação e contratação para os cargos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Pedra Bela, São Paulo, de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais e da outras providências. E análise ao projeto de lei ordinária número 35 de 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta as comissões permanentes supracitadas em conjunto após a vasta discussão. Do objeto: chegou a análise das comissões do projeto de lei número 35 de 2025, de autoria da vereadora Simonita Moni da Silva Maciel, que dispõe sobre a proibição de nomeação e contratação de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais para o exercício de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública direta ou indiretamente do município de Pedra Bela, São Paulo. A propositura critérios objetivos para a vedação, exigindo certidões criminais atualizadas e condicionando os efeitos da proibição ao período da condenação e reabilitação criminal. É o relatório. Do relatório.
Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Roseli Jesus do Amaral Leme, Simoni Tamoni da Silva Maciel. Relatores do parecer conjunto das respectivas comissões apresentam a seguinte conclusão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria insere-se no âmbito da proteção dos animais, tema alinhado no artigo 225 da Constituição Federal. Trata-se de medida de moralidade e proteção da coletividade como prevenção objetiva e respeito ao devido processo legal ao exigir condenação transitada em julgado. A técnica legislativa encontra-se adequada cumprindo os requisitos formais, não havendo vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. Voto favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A proposição não cria despesas diretas aos compromissos financeiros permanentes para o município, limitando-se a estabelecer critério para o ingresso no serviço público. Não há impacto orçamentário significativo ou exigência de adequações financeiras. Voto favorável. Terceiro, a Comissão de Obras e Serviço Público, vedação tratada no projeto, aplica-se também às contratações na área de obras e serviços públicos, impactando positivamente a imagem da responsabilidade social da administração. Não há prejuízo à prestação de serviço. Voto favorável. Quarto, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A proteção dos animais é diretamente relacionada à promoção de uma sociedade mais ética e saudável, refletindo em benefício social e educacional. A medida reforça valores de respeito à vida e combate à violência. Voto favorável. Terceiro, decisão das comissões. Em análise ao projeto apresentado, em consonância com o relatório dos vereadores relator do parecer, decide-se as comissões competentes a exarar parecer favorável ao projeto de lei ordinária de número 35 de 2025, ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, São Paulo, 2 de dezembro de 2025, Comissão Constituição, Justiça e Redação, Murilo de Moraes, presidente, Noel Rosa Marques, membro, Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente, Murilo de Moraes, membro, Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão das Obras e Serviços Públicos. Denício Pereira, presidente, Daniel Aparecido Pinto, membro, Roseli Jesus do Amaral Leme, membro. Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente, Adão Moacir Ferreira, membro, Renato Rogério Ferreira, membro. O projeto de lei número 35, de 25 de novembro de 2025, que proíbe a nomeação ou contratação para os cargos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Pedra Bela, de pessoas condenadas por crimes de maus tratos animais e da outras providências, está em votação. O projeto de lei foi aprovado. Votação sobre a tomada de julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela relativa ao exercício de 2023. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura
da votação sobre a tomada de julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, relativas ao exercício de 2023, lendo somente o parecer das comissões, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 36ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas e do parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, a dispensa, passando a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Prestação de contas do exercício de 2023. Interessado, ex-prefeito municipal de Pedra Bela, senhor Álvaro Josué de Lima. Assunto: apreciação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relatório. Chegou a esta comissões para o exame da emissão do parecer conjunto e o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, São Paulo, referente ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Álvaro Josué de Lima. O tribunal concluiu pela aprovação das contas, destacando: cumprimento dos índices constitucionais e legais de educação, 35,44%, e saúde, 32,94%. Aplicação de 100% dos recursos do Fundeb, sendo 98,21%, ao magistério. Redução dos gastos com pessoal aos limites legais dentro do prazo. Resultando financeiro e saldo patrimonial positivos. Déficit orçamentário coberto por superávit financeiro do exercício anterior. Necessidade de aprimoramento dos indicadores do IEGM. Recebido o parecer técnico, coube a esta comissões manifestar-se quando ao mérito da conveniência da aprovação das contas pelo Poder Legislativo Municipal, passa-se a análise, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após o análise sobre os aspectos legais, constitucionais e os regimentais, não foram verificadas irregularidades capazes de macular a gestão fiscal e financeira. Voto favorável por maioria dos votos e a aprovação das contas do exercício de 2023. Segundo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, considerando o atendimento aos limites legais e a regularidade financeira apontada pelo Tribunal de Contas, sem prejuízo das recomendações constantes, e a comissão acompanha o parecer técnico. Voto favorável por maioria de votos e aprovação das contas do exercício de 2023. Comissão de Obras e Serviço Público. Não foram identificados elementos nos autos que comprometam a legalidade e a regularidade das ações de obras e serviços públicos do exercício analisado. Voto favorável por maioria dos votos e aprovação das contas do exercício de 2023. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Diante do pleno atendimento às áreas essenciais e de competência desta comissão, manifesta-se pela aprovação. Voto favorável por maioria de votos e aprovação das contas do exercício de 2023. Conclusão. Diante do exposto nos votos das comissões, considerando o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as comissões de Constituição, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, e Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, opinam pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, relativa ao exercício financeiro de 2023. Devendo o plenário deliberar nos termos dos artigos 31 da Constituição Federal e demais legislação pertinentes.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão de Obras e Serviço Público. Denício de Pereira, presidente. Daniel Aparecido Pinto, membro. Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Só isso? O julgamento das contas do ano de 2023 da Executivo Municipal está em votação. Aprovado, portanto, a tomada e o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela relativas ao exercício de 2023. Não havendo mais matéria para deliberação, fica aberto neste momento para que os senhores vereadores possam fazer uso da palavra para explicações pessoais ou matérias de interesse público. Vereador Murilo. Senhor presidente, boa noite novamente. Boa noite. Eu gostaria de pontuar a importância e o avanço que foi a importância e o avanço do projeto de lei número 33, que trata da transparência dos conselhos municipais. Hoje, se minhas contas estiverem certas, temos cerca de 14 conselhos municipais, ou seja, 14 órgãos que a população participa diretamente para atuar de forma deliberativa ou consultiva. Esses conselhos são de extrema importância, e é de extrema importância também que eles sejam mais divulgados. Na semana passada eu estive no Conselho de Turismo e eu vi a participação, eu vi como as pessoas estão engajadas e estão com vontade. Até mesmo na apresentação da LOA, no dia de ontem, foi apresentado um ofício pelo Contur. E esse ofício é o demonstrativo claro que o Conselho está sim ativo e está com vontade de trabalhar. E é importante que mais pessoas saibam desses conselhos para que mais pessoas participem. Então fica aqui o agradecimento a todos os vereadores que votaram favorável e eu espero que o Executivo pense dessa forma também e veja a importância dos conselhos, que não é apenas uma decoração dentro da administração pública, e sim há um órgão funcional que deve estar ativo e deve funcionar. E mais uma coisa, eu gostaria de falar da LOA do dia de ontem. Gostaria de agradecer a todos que vieram, foi muito importante. As ressalvas, os pontos que foram colocados tanto pelos vereadores quanto pela população presente. Lembrando também que na quinta-feira terá uma nova audiência da LOA, então convido novamente, enquanto membro da comissão, e falo pelo presidente da comissão, pelo presidente da casa e pela membro da comissão também a respeito disso. Só isso, presidente. Muito obrigado. Vereadora Tamoni. Boa noite, presidente, doutor Adalto Leme. Boa noite. Cumprimento o primeiro e segundo secretário, boa noite. Boa noite, ex-vereador senhor Mili, sempre bem-vindo aqui nesta casa, acompanhando com a gente às terças-feiras. Senhores vereadores, meus colegas de trabalho, boa noite. Quem nos assiste em plenário, boa noite, sejam sempre bem-vindos aqui. E quem nos assiste pelo canal do YouTube também. Bom, eu vou deixar duas questões hoje aqui muito importantes. Faço parte de uma das comissões mais importantes também. Claro que todas são importantes, mas como eu também tenho que deixar lá o meu apontamento, vamos dizer assim, da comissão, então eu achei melhor vir até aqui para falar sobre dois pontos. Hoje é uma prova clara de que essa casa ela não só deve falar do passado, como ela vota em questões do passado. Então, vamos lá. Após a análise do parecer emitido pelo Tribunal de Contas
Referente às contas do então prefeito ao exercício de 2023, meu voto foi favorável à aprovação das referidas contas. Entretanto, meu voto não ignora algumas negligências, inconsistências e falhas apontadas pelo Tribunal de Contas, conforme detalhado, né, no respectivo relatório técnico e disponível aí para consulta de toda a população. Acho importante estar procurando fazer essa leitura e ver tudo direitinho. As observações são importantes para o aprimoramento da gestão pública e servem de orientação para a atual e futuras administrações que virão. Como o Murilo também, vereador Murilo, pontuou sobre o LOA, onde a gente faz as nossas reivindicações, sugestões, né, para o prefeito, eu também, né, assinei, coloquei lá que sou favorável a alguns apontamentos, a população também está participando, eu acho que tem que participar mesmo, é um momento da gente falar sobre isso. Mas eu não podia deixar passar em branco também essas questões. Hoje eu aprovei, sim, essa análise, né, do parecer, mas eu queria pontuar algumas coisas. No parecer técnico do Tribunal de Contas, tem alguns apontamentos onde vem obtendo algumas notas C, né, obtido nota C em dimensão do IGM nos 3 últimos exercícios. Ele fala também sobre uma piora do I fiscal em relação aos exercícios anteriores. Obtidos também nota C e C+, em algumas dimensões do IEGM na questão públicas do ensino. Remuneração de profissionais do magistério nos valores inferiores ao piso nacional estipulado no exercício, irregularidades identificadas em fiscalização operacional nos veículos escolares. Observa-se também uma piora do I-Saúde em relação ao exercício anterior, apresentado com nota C+. Então, ele aponta algumas questões aqui também, pessoal, que está disponível para que vocês possam ler, sobre o exercício aí de 2023, que é o que a gente estava aprovando hoje e foi aprovado por unanimidade. O Tribunal de Contas deu parecer favorável, o Ministério Público de Contas desfavorável, onde ele alegava baixa efetividade dos gastos aferida pelo IEGM, constatando-se queda na nota geral de C+, todos os índices temáticos do IEGM com nota C, baixo nível de adequação, descumprimento do piso nacional do Magistério Público da Educação Básica, irregularidades constatadas por ocasião da fiscalização ordenada no número 4/2023, longas filas de espera para a realização de consultas, exames e cirurgias e outros, descumprimento do limite de gasto com o pessoal, manutenção dos servidores, entre outros, pessoal. Está disponível para vocês fazerem a leitura. Então, embora deu parecer favorável, a comissão também parecer favorável, hoje os vereadores parecer favorável, não tem um motivo de não dar o favorável pelas contas do ex-gestor de 2023. Porém, aqui a gente nota também que teve os erros, teve suas falhas, teve seus problemas, onde ao longo do decorrer dessas apontações foram se adequando. A nota C, ao meu ponto de vista, ela classifica a gestão como em fase de adequação, significa uma baixa efetividade. Aí, em pleno 2023, a gente enfrentou dificuldades lá no acervo das vacinas. A vacina é uma prevenção, a vacina é vida. Então, a gente não tinha atingido essa meta. Somando isso, a gente olha também para a fila de exames que se tinha. Então, tem esses apontamentos, pessoal. Ao longo desse tempo, a gente consegue observar que tem os problemas, sim, que podem ser consertados. Para isso que existem aí o trabalho também dos vereadores. Então, foi isso. Meu voto foi favorável, porque tem a questão que tem que ser favorável, não vejo problema, mas tinha erros, tinha apontamentos, sim, em 2023. Agora, a segunda coisa, presidente, eu gostaria de agradecer essa casa, porque eu acho que hoje a gente dá um passo a mais, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada a todos os vereadores que votaram favorável ao projeto 35/2025, que é da causa animal, pessoal. É mais um passo que a gente dá aí atrás de políticas públicas também que funcionem aí para os animais. Uma questão da gente bater nessa tecla de ter leis mais severas no município, para que a gente possa mudar essa situação. Muito obrigada. Deixa eu ligar aqui.
Não havendo mais inscritos, antes de encerrar, gostaria de parabenizar pela aprovação de 2 projetos importantes. Eu acho que tanto a causa animal, nós já estivemos, inclusive, em São Paulo, temos aí um comprometimento, continuamos lutando pela castração em massa, que eu acho que é uma questão aí de controle mesmo dos animais, que é muito importante também para o nosso município. Vou deixar consignado, inclusive, essa questão para quinta-feira na LOA, que vocês verifiquem se ficou algum valor para isso. A gente acaba esquecendo, já deixo consignado, que inclusive a gente vai avançando aí na pauta animal. A questão dos conselhos. Os conselhos, além de ser deliberativo e consultivo, é mais um órgão de fiscalização do poder público e mais um órgão aí de sugestão e aprimoramento de políticas públicas. E a gente precisa fomentar muito a questão da publicidade dos conselhos e da participação dos conselhos. Eu sempre me orgulho disso. Eu acho que esse ano a gente, pelo menos dentro da Câmara Municipal, a gente vem trabalhando muito nessa questão de dar publicidade. Tanto as questões que são feitas aqui dentro. Ontem tivemos uma boa participação da população aqui. Quero ainda mais na quinta-feira, então reitero o convite da quinta-feira, nossa audiência pública. As nossas sessões têm tido muito mais visualizações. É muito importante a participação popular. A gente sempre fala que essa daqui é a casa do povo, então não há como ser diferente essa questão. E o conselho é mais um meio. Então, essa questão da gente regulamentar o funcionamento e a publicidade dos conselhos é de forma essencial ao nosso município. Também a questão da causa animal. Parabenizo aos vereadores pela aprovação desse projeto. Um ponto que eu gostaria de falar só antes de encerrar, aqui a gente mostra a efetividade de uma Câmara Municipal forte, no sentido de um dos primeiros projetos de lei que nós aprovamos aqui, com ampla discussão, ampla participação popular, foi a readequação do salário dos professores. Eu fico muito feliz que é um dos apontamentos, inclusive, acho que do ano de 2023, que nós trouxemos, e quando nós chegamos aqui, nós marcamos a audiência pública, nós trouxemos os professores aqui para dentro, nós ouvimos o magistério público municipal, e junto com o executivo municipal, junto com a classe dos professores, nós construímos uma nova tabela de salários e valores para adequação do salário do magistério, do P1, P2 e P3 do nosso município. Inclusive resolvendo uma questão que vinha, acho que desde 2009, dentro da lei do magistério. Deixo aqui registrado o meu desejo e o desejo dos profissionais da classe, que nós ainda, no próximo ano, gostaria muito da gente finalizar a reforma total do plano de cargos e carreiras do magistério municipal. Nós conseguimos fazer a reforma parcial dele, né, só da questão que tratava dos valores. Mas há muitas outras questões que a gente precisa avançar. E aí a gente mostra a efetividade de uma Câmara forte quando para a ajuda da solução de problemas. Nós trouxemos aqui para dentro, fizemos uma ampla discussão sobre essa questão e adequamos a questão de valores e possibilidades, inclusive, de pagamentos. Eu fico muito feliz quanto a isso. Um outro ponto, só para finalizar, aqui a gente sempre bate em alguns pontos, e desde o começo do ano, a gente vem trazendo alguns apontamentos. Eu sempre fui um crítico ferrenho, todo mundo sabe disso, na construção aí de políticas públicas, a necessidade, e hoje vejo, tenho que reconhecer também um trabalho sendo realizado na questão do setor de licitações da nossa cidade. Infelizmente, o vereador Daniel trouxe um ponto e a gente precisa pautar, falar sobre. Quando a gente veio apontando ao longo do ano, se a gente conseguisse já ter sanado isso lá atrás, talvez a gente não estaria com esses problemas hoje. Hoje começa a ser resolvido, começa a ser sanado, faço essa ressalva, verifico uma movimentação. Segundo informações, finalizou-se a ata da saúde, os medicamentos estão para chegar, mas esse atraso na finalização de uma licitação, na condução de uma licitação de um pregão eletrônico de forma pública, dentro dos sistemas, acarretou em atrasos. E não somos nós aqui, aliás, somos também, porque sou usuário, que sofremos, mas quem mais sofre é a nossa população. Então, muitas vezes, quando a gente traz essas temáticas aqui, a gente tem que olhar com bastante carinho, porque, de fato, como a gente sempre fala, nós somos a voz da população petrabelense aqui dentro. A Câmara Municipal é a casa do povo. Nós somos representantes do povo. Então, sendo representante da população, nós temos que trazer essas demandas, daquilo que o povo sente que está deficitário, daquilo que ele sente que precisa de uma política pública mais efetiva. Ontem nós levantamos vários pontos, inclusive na própria lei
orçamentária para o ano 2026, aquilo que as pessoas que aqui estavam entendiam que era importante para a construção aí do orçamento de 2026. Então, reitero o convite à população na quinta-feira, para que esteja aqui participando conosco. Declaro encerrado essa sessão e comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 9 de dezembro de 2025. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.